Dia 21, capítulos 16, 17, 18 e 19 do livro de Êxodo. Capítulo 16. O maná e as cordonizes. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós estávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparados o dobro do que recolherem nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhe que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-nos hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês poderão recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso no 6º dia ele lhes dá o pão para 2 dias. No 7º dia fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito.
Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Capítulo 17. A água jorra da rocha. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? A vitória sobre os amalequitas. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo dos céus. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Capítulo 18. A visita de Jetro. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor que libertou você das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. O conselho de Jetro. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse:
que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo este povo o espera em pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-lo sozinho. Agora, ouça-me. Eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, pois eles o dividirão com você. Se você assim o fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para sua terra. Capítulo 19. Israel chega ao Monte Sinai. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: preparem-se para o 3º dia e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará.
Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisastes, estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Breve comentário sobre os capítulos. Nós lemos hoje os capítulos 16, 17, 18 e 19 do livro de Êxodo. E no capítulo 16 são muitas informações, né, os capítulos. Por isso eu tenho só pontuado, porque se a gente fosse se destrinchar em todos os versículos, nossa, era pano para manga. Então no capítulo 16, eu queria chamar a atenção para o versículo 8, no finalzinho do 8, que Moisés fala assim: vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. O histórico dos israelitas ali na caminhada do Êxodo é o seu histórico de reclamação. Eles reclamavam o tempo todo contra Moisés, porque as coisas não estavam exatamente como eles gostariam ou como eles imaginavam que estaria. E como isso é um padrão nosso de reclamar. Ah, Sara, então eu não posso reclamar. Ah, mas as coisas não estão boas. Eu quero manifestar a minha indignação. Aí a gente fala assim: ah, não, mas teve gente na Bíblia que reclamou. Existe até o livro de Lamentações de Jeremias, né? Um livro inteiro só de lamentações. Mas há uma diferença entre reclamar e lamentar. Quando você reclama, você está apenas expondo aquela sua indignação. Você está só materializando com palavras. Quando você lamenta, é uma reclamação com esperança. Uma reclamação confiando que o Senhor vai mudar. Naquele sentido de, olha, ainda que Ele me mate, nele eu confiarei. Você lê vários salmos que o salmista fala: olha, quando eu abate do fogo, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. É um lamento pelo que está acontecendo, mas com esperança. E uma esperança depositada não nas pessoas, mas no Senhor. Existem muitos motivos para você e para mim reclamarmos, muitos, diversos. Mas em vez de você gastar o seu tempo e a sua energia reclamando, entregue esse lamento ao Senhor. Fala: Senhor, a coisa está assim, assim e assado. Eu não sei como agir, mas eu entrego esse meu lamento, essa minha dificuldade ao Senhor, porque no Senhor eu tenho esperança. A gente pode mudar essa chave, né, da reclamação para o lamento, e aí o nosso relacionamento com Deus muda de figura. A gente tira os olhos da situação, tira os olhos das pessoas, porque no final das contas o nosso foco precisa ser o Senhor. Então para de reclamar, simplesmente só reclamar, murmurar. Começa a colocar a sua indignação, a sua dificuldade diante do Senhor, e Ele vai te dar a direção. Agora no versículo 21, fala assim que cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Gente, não repara no barulho não, viu? A gente tenta gravar num momento menos barulhento, mas é difícil. É difícil, é barulho de menina, barulho de carro, mas a gente vai. Nossa Deus. Já no versículo 21 é bonito que fala assim: cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Aqui já está falando sobre o maná que os israelitas comeram durante 40 anos no deserto. E a característica específica do maná é que o maná era para cada dia. Eles deveriam recolher todos os dias o maná e aos sábados recolhiam para 2 dias. E como a gente pode aprender que o Senhor é o pão da vida, Jesus é o pão da vida. E o Senhor, Ele tem um pão novo para nós todos os dias. É por isso que a gente está aqui todos os dias. Por isso que a gente precisa ler a palavra de Deus todos os dias, buscar o Senhor todos os dias. Não apenas no sábado, não apenas no domingo, não apenas um dia na semana, mas todos os dias. Porque o pão de ontem já não vale para hoje. É uma bonita associação essa que a gente consegue fazer do maná com o Senhor, que é o pão do céu. Ele tem um pão vivo, mas é preciso o quê? Que você saia e você busque, você se disponha a buscar. É interessante que o pão podia aparecer lá na panela deles todas as manhãs, né? Poderia, com muita facilidade, mas o pão caía do céu e eles tinham que ir lá buscar o pão, recolher o pão e preparar o pão. Eu e você também temos essa responsabilidade. Você precisa se levantar e ir atrás desse pão que o Senhor te dá todos os dias. Que o Senhor nos dê essa graça, nos ajude a valorizarmos esse pãozinho tão maravilhoso. No capítulo 17, a gente vê a guerra que eles têm com os amalequitas. E é interessante a relação espiritual e física que acontece ali, porque Moisés está orando pelo povo, e quando ele estende as mãos, o povo é vitorioso. Quando ele abaixa as mãos, o povo vai perdendo a guerra. E é interessante porque são mundos que se interligam, o mundo espiritual e o mundo físico. Olha só, é o estender das suas mãos, a bênção
estava ali sendo liberada. Quando ele abaixava, provavelmente ele continuava orando e mesmo assim eles iam perdendo a guerra. Olha como é interessante como as coisas se interligam. A gente tem aquela mania de dividir as coisas, de compartimentizar. É de compartimentizar? Não é compartimentizar que fala, não. Compartimentar. É compartimentar? Compartimentos, isso. A gente tem aquela mania de compartimentar as coisas, né? Deixa aqui o espiritual aqui, o físico aqui, o trabalho aqui, a família lá, dividir todas as coisas, mas nós somos um só e uma coisa influencia a outra. E isso é muito bom, porque uma coisa vai ajudando a outra. Igual as pessoas falam, você quer fazer atividade física? O quê? Você tem que convencer a sua mente para acordar de manhã cedo e fazer atividade física. Então, como que você convence a sua mente? Você já veste a roupa da academia, por exemplo. Então, é um ato físico que influencia a sua mente. É muito legal a gente fazer essas conexões, porque isso ajuda o nosso dia a dia, né? Agora, no capítulo 18, a gente vê a visita de Jetro, sogro de Moisés, e aí Moisés acata aquele conselho. E é interessante que o Jetro fala, olha, no versículo 23, se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades. Jetro já bateu o olho ali no que Moisés estava fazendo e percebeu que era difícil, que a carga dele era pesada. Mas Moisés resolveu ouvir aquele conselho, ele conhecia a índole do sogro. Hoje todo mundo tem um conselho para dar. Se você entrar na internet, entrar no Instagram, todo mundo tem um conselho, tem expert para tudo quanto é coisa. Mas às vezes as pessoas não têm um histórico, né? Falam de uma coisa, mas nunca viveram aquilo, não tem propriedade para falar. Moisés viveu ali com aquele homem, com Jetro, 40 anos, que ele ficou no deserto. Então Moisés conhecia Jetro, conhecia que ele estava dando aquele conselho para ele, e ele tinha propriedade para falar. Então, que o Senhor nos coloque ao lado de bons conselheiros, mas fique atento também. Você não pegar esses conselhos da internet aí, esses conselhos de quem só fala por falar e não tem fruto nenhum na sua vida de que aquilo é verdade. Agora, do capítulo 19, queria chamar a atenção para o versículo 22, que fala assim, que mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Aqui, o Senhor estava chamando o povo para se aproximar dele e falou, olha, até os sacerdotes precisam se consagrar. E é legal a gente ver isso, porque se você vive muito tempo na igreja, você está há muito tempo na igreja, às vezes você se autodenomina santo, né? Fala, não, eu já estou aqui na igreja tem tanto tempo, não, eu já sirvo a Deus há tanto tempo, eu não preciso nem me consagrar, não, já estou aqui, ó. O meio já me purificou, eu já estou limpíssimo. Mas o Senhor fala, olha, até os sacerdotes. Então, assim, no nosso contexto, até os pastores, até os levitas, até os irmãos de oração, todos precisam se consagrar, porque senão vão ser fulminados diante do Senhor. Põe tua barba de molho, porque eu e você precisamos nos consagrar, precisamos nos purificar. A palavra de Deus fala, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Você pensa que você está de pé? Então se consagra, então se purifica, para que o Senhor, para que você e eu não sejamos consumidos, fulminados pelo Senhor. Amém. Senhor, Deus, te louvamos pela sua palavra rica, viva e eficaz. Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem a nós o pão novo todos os dias. Queremos nos alimentar com esse pão. Queremos, Senhor, depositar as nossas angústias diante do Senhor, não como reclamação. Queremos, Senhor, depositar as nossas angústias diante do Senhor, esperando no Senhor a resposta. E nos ajude também, Senhor, a nos santificar. Perdoa, Pai, quando pensamos que por estarmos no contexto cristão não precisamos de santificação, mas a Tua palavra fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. E nós queremos Te ver. Santifica o Teu povo, santifica cada pessoa que está me ouvindo aqui, me santifica, para que possamos ter um relacionamento melhor, mais íntimo e mais profundo com o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Curte esse vídeo, compartilhe e a gente se encontra amanhã. Tchau!